No estúdio de gravações, o diretor não gostou da cena. A Care Girl é mascote dos heróis e deveria sorrir mais. A jovem disse que ia tentar de novo e pediu desculpa. Flashes de luz incessantes enquanto ela tentava forçar um sorriso. Isso, agora sim. Bom, perfeito, sorria mais. Ela ouvia o diretor falar enquanto posava para as câmeras. Mas por dentro, ela estava decepcionada consigo mesma. Não era essa a vida que eu queria como herói. Ela sonhava em se tornar heroína desde pequena, conseguiu poderes de cura no ensino fundamental e quando se registrou como heroína Rank A, ficou extremamente feliz. Mas a realidade do campo de batalha era brutal. Um companheiro cuspindo ketchup implorava por cura, ela machucada tentando curar os heróis caídos que agonizavam de dor. Mas ficou paralisada, amedrontada, não conseguia servir para nada. Um monstro grotesco esmagou os colegas de equipe dela e o trauma ficou estampado nos olhos dela. Agora, ela era uma heroína que nem conseguia usar suas habilidades. A única coisa valiosa que tinha era a aparência e por isso vivia indo de sessão de fotos para outra, evitando todo mundo com medo que descobrissem que ela era uma farsa. Com monstros se aproximando, buscamos novos raios de esperança. Esta é a sua hora de se tornar um herói. Chame a Associação de Heróis. A Coreia do Sul precisa de você. Dois caras olhavam admirados. Nossa, é a garota da cura. Deve ser propaganda nova. O outro concordou, todo encantado. Ela é mais bonita que qualquer idol. Mas por que ela só faz trabalho de modelo sendo uma curandeira Rank A? Pois é, nunca vi ela numa dungeon. Enquanto isso, a própria Care Girl passou por eles, desapercebida, pegando o fim da conversa. Século 20. Agora, pessoas comuns conseguem manifestar aura. A cor da aura revelava um nível de poder. S, vermelho, A, amarelo, B, verde, C, azul. Essa é a hierarquia, o padrão para classificar os ranks das pessoas. Essas pessoas que são nossas únicas esperanças contra os monstros, nós as chamamos de heróis. De repente, distraída, deu uma testada num poste. Até um poste tá tirando uma comigo agora? E o que é isso? Um gato? O pequeno felino alaranjado estava tossindo. Nossa, você está bem? Você não parece um gato de rua, ela disse, preocupada. O gato olhou para ela com olhos grandes e lacrimejantes. Que tipo de pessoa terrível abandonaria você? Ela reparou na coleira do gato. A palavra Stronger estava escrita no sininho. Ela olhou para cima e viu uma placa. Fitness Stronger, 5º andar. Fitness Stronger? Repetiu, pensando, e tomando coragem para ir devolver o gatinho. Dando uma espiada pela porta meio aberta. Com licença, tem alguém aí? Eu trouxe seu gato. Lá de dentro, ela ouviu uns sons que a fez ficar constrangida. Levanta esse bumbum! Dói, não aguento mais! Não confia em mim? Aguenta firme, vai doer só um pouquinho. Acho que tem alguém na porta, chefe. Opa, uma moça bonita na academia. Não precisa ter medo, entra logo. Desculpa, podem continuar o que estavam fazendo. Eu só vim devolver esse gato, disse ela, querendo sair dali correndo. Um gato? O felino, cinicamente com uma cara esperta, pareceu dar um sinal. Ele olhou para o bichano. Ah, entendi. Traz para nossa nova cliente uma porção de jokbal de proteína, pé de porco cozido, ele ordenou. Beleza, já tô levando, respondeu o ruivo. A waifu ficou ainda mais confusa. Agora ele analisa cada parte do corpo dela, comentando como ela parecia frágil. Nossa senhora, seus braços são os gravetos. Toma aqui uma água. Meu Deus, seus joelhos vão quebrar. Seus tornozelos já passaram da validade. Santa Mãe de Deus, você ia morrer se tivesse demorado mais para aparecer. Ele enquadrou ela na parede. Mas relaxa, vou deixar tudo moleza para você. A jovem gaguejou sem entender nada. Perdão? Moleza? Como? O que você acha de ter um personal training? O prota diz sorrindo igual a estátua do Solo Leveling, só faltou falar Subarashi. A moça timidamente não conseguiu dizer não e acabou entrando na loucura dele. Agora, levanta a cabeça, contrai o abdômen, agachamento. Com licença, me escuta um pouco, ela tentou falar, mas ele interrompeu. Suas costas estão tortas, endireita isso aí. Eles foram pro próximo exercício, levantamento terra. A jovem sofria com os pezinhos, mal conseguindo fazer os movimentos. Braço reto, você vai se machucar assim, ele gritou, corrigindo a postura dela. Depois, supino. Ele continuou incentivando. Agora, 1 minuto de descanso, mais 2 séries e você terminou.
Esse cara é louco, não me deixa descansar nem por 10 segundos, disse exausta. De repente, o celular dela brilhou. Notificação: situação de emergência, alarme de monstro em Seul, rank B, civis, sair da área, herói disponível a 1 quilômetro, 1. Alarme de monstro? Agora? Ela pensou, em pânico. E bem aqui perto. O herói mais próximo. O quê? Só eu? Se perguntou, olhando para o celular com a mão tremendo. O que eu faço? Pensou, mas o medo tomou conta. Mas, mesmo que eu fosse... O homem da academia, percebendo que ela estava agitada, perguntou: precisa usar o banheiro? Fica ali na esquerda, saindo pela porta. Não, não é isso, ela respondeu meio sem jeito. Vai lá, ele disse. Mas, mesmo que eu fosse... Você quer ir, não quer? Ele interrompeu, a voz calma, mas firme. Faz o que você quer, em vez de ficar se segurando, para não se arrepender depois. Os olhos da jovem brilharam com uma determinação nova. Aqui o papel higiênico. Mas a moça já tinha sumido. Olhou em volta confuso. Devia estar com muita vontade de cagar, mas o banheiro tá sem papel higiênico. Mudando a cena, a waifu, já no local da invasão, correndo para tentar ajudar como pode, avista uma garotinha presa sob escombros que chorava desesperadamente, pedindo para que alguém a socorresse. Observava chocada. A fera rank B se preparava para atacar a criança. Não posso deixar, ela pensou. Eu sou a única que pode ajudar. Mas suas pernas tremiam. O que você está fazendo? Mexa-se, rápido! Você é uma heroína! Por favor, mexa-se em vez de ficar parada aí posando para a câmera! Por favor, corra! Lutava consigo mentalmente. Seus olhos se arregalaram, cheia, com uma nova determinação surgindo. Ela se lançou em direção à garotinha, protegendo-a com seu próprio corpo no exato momento em que o monstro atacava. Eu me mexi, surpresa consigo mesma, enquanto era arremessada pelo impacto. O monstro com cara de lagarto rosnou, se preparando para atacar de novo. A heroína de cabelo rosa segurava a menininha, perguntando rápido: você tá bem? Consegue se mexer? Menina, da cura! Aquele monstro de repente! Eu fiquei com tanto medo! A garotinha gaguejava, com os olhos cheios de lágrimas. O calango com esteroides lança um socão para cima delas, mas com uma força impressionante, alguém deu um soco forte no focinho do monstro, lançando a criatura em um prédio. Ela olhou para o homem que tinha acabado de salvar a garotinha, aliviada. Ainda bem que tinha um herói por perto, mas ela parou de falar, surpresa. Olhem só, deem uma olhada nisso aqui. Com um sorriso convencido, ele se virou, fazendo pose. O macho alfa chegou. A heroína reconheceu, chocada. Você? Ela gaguejou. Olha pra frente, ela o alerta. Tarde demais, o largatão acertou um belo jab no prota. Recuperando-se da pancada que levou, atira pedras, mas é inútil. A criatura o encurrala, fazendo dele um saco de pancada e pisoteia suas costas. A waifu olhava espantada. Caramba, eu não consigo ver a aura dele. Será que ele é só uma pessoa normal? Por que ele faria uma coisa tão arriscada? Sai daqui, você vai morrer. Não tá com medo? Ela pensou enquanto o treinador apanhava. Ele se levantou, encarando o monstro em fúria, bloqueou o ataque e gargalhava de forma maníaca. É só isso que você tem, seu monte de gordura desgraçado! Rindo com sangue nos olhos. A fêmea, protegendo a criança, pensa apreensiva. Será que ele tem algum tipo de arma secreta? O largatão rosnava, enquanto o prota discursava. Você nunca vai ganhar de mim. Sabe por quê? Por quê? Repetiu curiosa. Porque a heroína Rank A, Curie Girl, está bem aqui! Ele gritou. O quê? Murmurou completamente confusa. O prota estendeu a mão em sua direção, como se estivesse revelando um grande trunfo. A arma secreta dele sou eu? Isso não faz sentido! Ela balançou a cabeça em negação. O prota, horrorizado e em choque, pareceu não entender a reação.
Hein? Antes que qualquer um pudesse dizer mais alguma coisa, o Renek acertou um belo gancho no nosso maromba, fazendo despencar no chão feito certas torres irmãs. A Curie Girl pensava apreensiva. Me desculpa, desse jeito ele vai morrer por minha causa. Eu não posso ficar aqui parada para sempre. Tentou canalizar sua habilidade. Cura, por favor! O marombeiro apanhava igual um cão sarnento e ela continuava inútil, incapaz de usar sua aura. O monstro Betty, com um rugido ensurdecedor, lançou um novo ataque. Já com a maquiagem toda borrada pelas lágrimas, ela implorou aos céus: cura, por favor, que funcione só desta vez! Mas a fera permaneceu golpeando-o sem parar. O marombeiro estava gravemente ferido e a jovem heroína devastada. Olhando para o prota quase falecido, a lembrança de seu fracasso anterior a atingiu. Como sempre, sou inútil. Ei, sua lagartixa! Gritou o prota bem alto ao acordar, com um sorriso confiante no rosto ensanguentado. Isso aqui fere meu orgulho, mas já terminou? Reconheço que você me pegou em cheio. Contudo, este corpo de primeira classe foi forjado com aço por anos. Você não acha que está o menosprezando? A besta Nonomon, com um rugido agressivo, respondeu com um chute violento que mandou o jogador do Tigrinho quase de volta para o primeiro capítulo. Mao Wang riu com dificuldade. Essa doeu bem mais do que eu esperava, viu, desgraçado? Ele viu as lágrimas da garota da cura. Ei, relaxa, não estou te culpando não. Então, para de chorar feito uma criancinha mimada. Que tipo de heroína sou eu que preciso ser salva por um civil? Pensou a curandeira, com amargura, sentindo-se impotente e paralisada enquanto o Tigrão virava saco de pancadas. A criatura agora desferia seu golpe final, prestes a obliterar o prota. Nesse momento, uma aura vibrante explodiu do corpo de Lee Ji-hyun, seus olhos brilhando com uma intensidade feroz. A energia se condensou e disparou em todas as direções, resultando em uma explosão de poder avassaladora. Nonomon recuou, surpreso com o que estava acontecendo. O Tigrão disse, rindo enquanto a luz da cura o revitalizava: quando a aura entra, ela entra com tudo. Lee Ji-hyun, com um brilho focado em seu olho, estendeu a mão e comandou: Herói! O poder restaurador pulsou ao seu redor. Notificação: Heroína classe A, Curie Girl. Nome: Lee Ji-hyun. Habilidade: Cura. Superpoder: permite que ela restaure a saúde e cure as feridas de seu alvo. Mao Wang soltou: derrotar um monstro com uma garota bonita que acabou de despertar seus poderes é a melhor coisa. O lagarto gigante tremeu. O prota lançou-se para frente, golpeando a criatura. Em um movimento de força bruta, arrancou um pilar de concreto do chão. Agora, lá vem o golpe final! Com um giro poderoso, ele usou o pilar como taco de beisebol, arremessando seu inimigo cidade abaixo. Do nada, o ruivo surgiu. Mao Wang, chegou a arma nuclear! Pés de porco gigantes, disse ela incrédula. Com uma mordida satisfatória, ele disse: isso sim é bom, consigo sentir a proteína em cada veia do meu corpo. O jacaré do El Chan se recuperou e avançou rapidamente, acertando mais um soco poderoso no prota, que o defendeu facilmente com o osso. Ele sorriu vitorioso. Ei, sabia que não se deve perturbar um cachorro quando está comendo? Que foi? Quer um pedaço também? Revitalizado, o prota usou pernil suíno como uma clava. Martelo altere de proteína! Gritou, rachando a cuca do jacaré. Esquivando-se, ele acertou um chute de leg press, ataque lateral repetitivo de proteína. Fugindo das mordidas, Mao Wang enfiou o osso na fuça do monstro. Altere de proteína puxada na barra fixa com a boca. A sequência de ataques com nomes bizarros continuou. Arrancada alternada de proteína, rosca com perna de porco, série composta de caseína. Enquanto isso, a garota da cura, com uma cruz brilhando em seu olho, mantinha o restaurar no grão máximo, curando as feridas e fortificando o prota durante a batalha. Em um movimento único, ele saltou, usando toda a sua força brutal. Canalizando sua energia naquela arma primitiva, ele desceu sobre o monstro. A criatura confiava em suas presas e em seu tamanho, mas subestimou a fúria de seu oponente. O impacto não foi um golpe, foi uma sentença de morte, transformando finalmente o crocodilo bombardino em sapatos de couro da Lacoste.
A waifu, ainda chocada, mas com um novo brilho nos olhos, sentiu que algo havia mudado. Um pressentimento de que desta vez seria diferente. O protagonista, feliz com o fim do confronto, estendeu sua mão. Sua história começa agora. É desse jeito que você faz? Fez uma referência à propaganda. Não em momentos como este, respondeu ela soltando um sorriso genuíno, algo que não fazia há muito tempo, e estendendo a mão para o prota. Imprevisivelmente, ele jogou um contrato vitalício sobre a mão dela, forçando sua digital a assinar o documento com sangue. Contrato de novo membro da Academia Stronger. Eu, Curry Girl, ao me juntar à Academia Stronger, compartilharei as alegrias e tristezas de minha família e prometo me exercitar para sempre. Seus olhos se arregalaram em puro horror ao perceber o que havia assinado. Os dois sacanas comemoravam com entusiasmo, dançando. Um novo membro chegou! Irado! Lee Ji-hyun só conseguia pensar no pesadelo em que havia se metido.